galera aí que já foi cliente. O Júlio tá atualmente, né, Júlio? É. Então tem uma galera aqui que eu já conheço pelo nome e já foram meus clientes aí no IESB. Para os demais, aliás, para todos, né? Aqueles que eu não conheço, vocês já sabem o objetivo dessa nossa aula de hoje, pessoal. Tá? Então, sei que alguns aqui, eu sei que alguns estão efetivamente rumo à preparação para o exame de ordem, tá? Então, outros aqui estão com o objetivo de já se antecipar e adquirir conhecimento, tá? Isso é sempre importante. Tá? Então, vou ser bem objetivo, doutores, no que diz respeito ao assunto, tá? Nós temos lá, se você for lá, eu ainda não tive a oportunidade de gravar em relação a recursos, tá? Mas em relação às peças da primeira fase do exame de ordem, daquela primeira parte, perdão, do exame de ordem, então, queixa-crime, resposta-acusação, memoriais, tá? Tem alguns vídeos explicativos lá no meu canal no YouTube, depois você quiser dar uma olhadinha lá, tá? Dá uma olhadinha lá, tá? E alguns outros assuntos aí relevantes, tá? Então, acho que são 3 ou 4 vídeos lá. Um deles, doutores, eu gostaria muito que você assistisse, tá? Porque ele dá aquelas orientações precisas sobre a linha do tempo do processo. Tá? Então, é um conhecimento imprescindível para que você precisa ter para identificar a peça quando você faz a leitura do problema no exame de ordem. Então, você tem que ter em mente aquela linha do tempo do processo e saber que esse processo é uma sequência coordenada de atos, né? E em atenção e homenagem ao princípio do devido processo legal. Então, a partir do momento em que você sabe qual foi o último ato praticado pelo magistrado, necessariamente você vai saber qual é a atitude que precisa ser tomada. Tá certo? Qual é a atitude que precisa ser tomada. Tá certo? Beleza? O que eu fiz aqui? Eu apertei um botão aqui e não era isso. Ah, tá, pronto. Então, vocês têm que ter essa noção aí, tem que ter uma noção que existe essa sequência de atos que deve ser observada. E em relação a essa peça que nós vamos trabalhar hoje, pessoal, de forma mais prática e mais didática, mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, a partir do momento em que você sabe qual foi o último ato praticado, tá? Você sabe qual o rumo que você vai ter que seguir, certo? Lembrando que, quando se trata de agravo em execução, tá? Lembrem-se que nós estamos numa outra fase do processo. Nós já estamos na fase de execução da pena, ok? Então, lembrem-se que o processo ele começa lá com a denúncia ou a queixa, ele vai até a sentença e já vai chegar num determinado momento em que nós temos o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, e, em razão disso, doutores, dá-se início, então, à fase de execução da pena, tá? Então, lembrem-se que a fase de execução, ela tramita junto ao juízo da execução. Então, isso é muito importante que você tenha em mente, tá? Muito importante. Então, depende, né, o Paula, porque eventualmente não vai ser necessariamente para a VEP, né? Lembrando que aqui a gente tem 3 varas de execução, né? Nós temos 3 varas de execução aqui no Distrito Federal. Então, vamos pegar e não especificar, porque geralmente, pessoal, quando cai no exame de ordem, não tem nada a ver com o Distrito Federal, por conta da particularidade da Lei de Organização Judiciária. Então, você vê que dificilmente, quando você vai fazer o exame de ordem segunda fase, nós temos alguma questão relacionada com o Distrito Federal por conta das particularidades da Lei de Organização Judiciária que fogem
que são ligeiramente diferentes ou têm questões ligeiramente diferentes em relação às demais unidades da federação. Então, sempre cai São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, tá? Então, quando você fala em agravo em execução, lembrem-se, nós estamos diante do juízo da execução, vara de execução penal, tá? Vara de execução penal. Muito que bem. Então, vamos lá diretamente aqui ao que interessa, doutores. Tá? Então, lembrem-se que nós temos dois recursos recorrentes que são cabíveis das decisões interlocutórias, tá? E da decisão definitiva, tá? A sentença stricto sensu. Então, vocês têm lá o recurso em sentido estrito, que tem por objetivo impugnar, doutores, impugnar decisões que dizem respeito a incidentes processuais, tá? Mas ele não é exclusivo, tá? Ele não é exclusivo, então eu não vou entrar nessa discussão aqui de decisão interlocutória simples, mista terminativa, mista não terminativa. A questão é que nós temos o recurso em sentido estrito, tá? Que tem por objetivo impugnar decisões que dizem respeito a incidentes processuais, tá? Ele, em regra, essas decisões, em regra, são atacáveis por meio de recurso em sentido estrito, só que este recurso, para efeito de exame de ordem, até hoje eu só vi cair de uma decisão interlocutória mista não terminativa, qual seja a decisão de pronúncia. Depois eu tenho a sentença no sentido estrito da palavra, que é aquela proferida ao final do processo, onde o juiz condena ou absolve o réu, analisando todos os aspectos do mérito, tá? E dessa decisão você vai interpor apelação, né? E aí, doutores, sobrou outro recurso que é bastante recorrente em matéria de exame de ordem, que é o agravo em execução. Tá? Pois bem, doutores, quando é cabível o agravo em execução? Quando será cabível o agravo em execução? Só tem uma discussão, só tem uma questão. Tá? O agravo em execução, ele é cabível das decisões proferidas pelo juízo da execução. Tá? E o fundamento está no artigo 197 da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, tá? Combinado com o artigo 700, súmula 700 do STF, no que diz respeito ao aspecto do prazo. Tá certo? Então, o fundamento, doutores, para o agravo em execução, está no artigo 197 da LEP, que é a Lei de Execução Penal. Ok? Agora, vejam só. Então, aqui não tem muito o que discutir, não, meu filho. Você não tem que procurar chifre em cabeça de cavalo, não. Tá? Se eu tenho uma decisão proferida pelo juiz da execução, você percebeu lá na redação do seu problema, que eu tenho uma decisão proferida pelo juízo da execução, a forma de você impugnar essa decisão será por meio de agravo em execução. Ah, Jair, mas eu queria tanto interpor um rese, porque eu olhei lá no artigo 591, que tem algumas questões lá que diz que cabe rese. Meu filho, olha só, se você chegou a essa conclusão é porque você matou a aula de processo penal, tá? Então, o que você tem que entender? Quando você olha lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, onde está elencado de forma taxativa as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, é claro, você vai perceber lá que existem algumas hipóteses ou algumas situações que nós temos decisões proferidas pelo juiz da execução. Entendam o seguinte, a Lei 7.210, ela é de 1984, tá? O Código de Processo Penal é da década de 40, ok? Então, o que acontece? O artigo 197, ele revogou tacitamente aqueles dispositivos do artigo 581 que eram incompatíveis. Então, nós temos naquele rol lá, decisões que são proferidas pelo juiz da execução, mas foram revogadas tacitamente por força do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, tá? Pega e utiliza como norte o seguinte: da decisão proferida pelo juízo da execução, cabe agravo em execução. Acabou-se. Tá? Acabou-se.
Tá certo? Então, significa que você não precisa viajar na maionese. Se você chegou lá, leu o problema, o juízo da execução fez isso, pronto. Então, não tem muito o que discutir, meu filho. Tá? Vai caber agravo em execução. Tá certo? Muito bem. Então, eu já sei que de toda e qualquer decisão proferida pelo juízo da execução, cabe reze. Então, aqueles incidentes que ocorrem na execução, eles são atacáveis por meio de recurso em sentido estrito. Tá? Pô, Jair, como assim incidentes na execução? O que você está falando aqui? O que são esses incidentes na execução? Pessoal, presta atenção. Nós temos várias questões aí que são avaliadas pelo juízo da execução, como, por exemplo, você faz um pedido de remissão de pena, de detração, progressão de regime, ou a decisão do juiz que determina uma regressão de regime, a determinação do juiz ou a decisão do juiz que imputa ao seu cliente uma falta grave. E, em razão dessa falta grave, nós temos um efeito cascata de uma série de outras consequências. Então, significa que essas questões, elas são atacáveis por meio de agravo em execução. Esses incidentes na execução são atacáveis por meio de agravo em execução. Perfeito. Aí você vai lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal e você percebe lá que a única coisa que ele fala é da decisão proferida pelo juiz da execução, cabe agravo em execução sem efeito suspensivo. Perfeito. E o que mais? Nada. Pô, Jair, mas e aí? Eu preciso saber, porque eu preciso saber qual é o prazo, quais são os pressupostos, os pressupostos recursais aqui, não é? Eu preciso saber qual é o prazo, qual é a forma de interposição, quem que pode recorrer, a forma, eu preciso saber quais são os requisitos subjetivos. Pô, a lei não fala? Não, doutores, a lei não fala. Então, como é que a gente faz? Doutores, o agravo em execução, ele substituiu o reze. Tá certo? Justamente por conta dessa revogação tácita das situações do artigo 581. Porque antes, até 84, cabia reze. Depois passou a caber agravo em execução. Então, vejam só, doutores. Como a nossa lei de execução penal, ela é omissa em relação a essa questão, e o Código de Processo Penal, vocês aprenderam isso lá nos 3 primeiros artigos do CPP, quando lhes ensinaram a aplicação da lei processual penal, vocês sabem que o Código de Processo Penal ele pode ser utilizado de forma subsidiária. Então, pessoal, o que acontece? Como a lei não fala, não estabeleceu qual é o procedimento, como se dá o processamento do agravo em execução, nós vamos pegar a mesma forma de processamento do reze para o agravo em execução. É tudo igual. Então, vamos lá. Primeira questão que a gente tem que abordar. O fundamento eu já expliquei, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Se quiser colocar o 700, a súmula 700 do STF, coloca. Depois nós temos lá o prazo. Qual é o prazo, doutores? Qual é o prazo para você pegar e interpor o agravo em execução, que é o mesmo do reze? Então, doutores, o prazo é de 5 dias, não é? Então, nós temos 5 dias para interpor e 2 para arrazoar e contra-arrazoar. Até porque a interposição, ela pode ser por petição ou por termo nos autos. É claro que para nós aqui, para todos os efeitos, para efeito de exame de ordem, nós sempre utilizaremos a forma de interposição por petição e no prazo da interposição, 5 dias. Então, você precisa saber quando é que foi proferida a decisão do juiz da execução e você precisa, então, estabelecer a data de intimação dessa decisão para poder contar o prazo. Então, o prazo é de 5 dias. Só para relembrar aqui, porque recordar é viver, né, doutores? Só para relembrar aqui, como é que a gente conta os prazos no processo? Como é que nós contamos os prazos processuais? Levando sempre em consideração o artigo 798 do Código de Processo Penal.
Tá? Então, de acordo com o que determina o 798 do CPP, nós temos algumas conclusões necessárias, não é? Nós inferimos algumas situações que devem ser observadas. Primeiro, como se trata de um prazo processual, ele não pode começar num dia sem expediente forense e não pode terminar num dia sem expediente forense. Ou seja, nós levamos em consideração também o que o Luiz falou aqui, que, doutores, nós sempre excluímos o do começo e incluímos o do vencimento. Qual é outra questão que o Silvio já levantou aqui? O prazo, ele sempre será contado em dias corridos. Prazo contado em dias úteis é do Código de Processo Civil, tá? Então, o prazo aqui é contado em dias corridos. Doutores, então, portanto, da leitura do 798, você infere três resultados aqui necessários. Exclui o do começo e inclui o do vencimento. Ele não pode começar e nem terminar num dia sem expediente forense. Tá? E o prazo é contado em dias corridos, tá certo? Então, atentem-se para este detalhe, doutores, quando vocês forem elaborar a peça. Isso é de suma importância, por quê? Porque a banca sempre coloca lá, você, na condição de advogado, elabore a peça processual cabível, datando-a no último dia do prazo. Então, o examinador quer saber se você sabe contar prazo, tá certo? Então, atentem-se para este detalhe. Muito bem. Então, qual é o prazo? 5 dias. Esse prazo você vai observar aí por ocasião da elaboração, tanto da folha de interposição, quanto das razões do recurso. Tá? Doutores, em relação aos efeitos do agravo em execução, ele não tem efeito suspensivo, tá? Ele não tem efeito suspensivo, a não ser quando se trata de decisões, doutores, que dizem respeito, por exemplo, em casos de desinternação, por exemplo, ou liberação por conta da cessação da periculosidade. Mas aí, isso aqui diz respeito à matéria de execução penal, e o objetivo aqui é só falar sobre o recurso e não da aula de execução. Isso, quem sabe, numa outra oportunidade. Tá? Beleza? Muito bem. Que mais? Prazo, já falei. No caso aqui, doutores, quem são os legitimados? Ministério Público e, no seu caso, o defensor, tá? Eventualmente o executado por meio do seu advogado, do seu representante. Muito bem. Agora, uma questão importante, pessoal. A quem se dirige o agravo em execução? Quem é o destinatário? Então, presta atenção aqui. Lembrem-se, como se trata de um recurso, eu tenho, e o recurso interposto por petição, eu tenho a folha de interposição, eu já vou mostrar o modelo para vocês, não é? Então, eu tenho a folha de interposição e eu tenho as razões do recurso. Portanto, doutores, a folha de interposição, ela sempre será dirigida a quem? Ao juiz que proferiu a decisão. Sempre ao juiz que proferiu a decisão, ou seja, o juiz da vara de execução que proferiu a decisão. Tá? E as razões do recurso serão encaminhadas para o tribunal competente. Tá? Sempre para o tribunal competente. Ok? Anotem aí, doutores, uma súmula importante no que diz respeito à competência aqui, a súmula 192 do STJ. Depois eu vou mostrá-la para vocês. Ok? Bom, quem são as figuras aqui que compõem, ou como é que nós denominamos os sujeitos do agravo em execução? Nós temos a figura do agravante e a figura do agravado. Tá? E depois segue-se o modelo normal de todo e qualquer recurso que vocês já estão acostumados a fazer, toda e qualquer peça aí que vocês já estão cansados de fazer. Tá? Então, doutores, na verdade, você vai seguir a mesma sorte do recurso em sentido estrito. É a mesma coisa. Então, se você sabe fazer reze, você sabe fazer agravo em execução. A questão é que você precisa ter em mente aqui que, para você desenvolver corretamente o agravo em execução, você precisa conhecer execução penal. Tá? Então,
Essas informações que eu acabei de falar para você, informações que dizem respeito a prazo, forma de interposição, pô, meu filho, isso aí não tem dificuldade nenhuma, tá? O problema está onde? No desenvolvimento das teses, tá certo? Então, se você não sabe direito material, lascou, meu filho, aí lascou. Então, olha só, deixa eu pegar e compartilhar aqui, doutores, tá? Ô, Silvio, podemos verificar no futuro aí se seria viável aí nós desenvolvermos aí uma aulinha sobre execução penal, tá? Porque, pessoal, hoje execução penal, tá? Você tem que conhecer os institutos, tá certo? Você precisa conhecer os institutos. Quais são os principais institutos aqui? É a questão da execução da pena, regimes fechado, semiaberto e aberto. Quando é que o cidadão começa a cumprir no fechado, no aberto e no semiaberto? Quando ele tem direito à progressão e quais são as hipóteses de regressão, não é? Depois, outras questões que têm que ser levadas em consideração, tá? Pois é, a gente teve as alterações aí, teve as alterações. E vocês são privilegiados, doutores. Eu digo que vocês são privilegiados, porque vocês têm que saber como era e como é. Vocês têm que saber os dois. Por quê, pessoal? Porque nós temos muitas questões aí que só podem ser aplicadas a crimes que foram praticados depois das alterações, ou seja, depois de janeiro de 2019. Então, você sabe que pelos próximos 10 anos, doutores, vocês têm que saber os dois. Você tem que saber os dois. Porque nós temos situações aí que dizem respeito. O que for de direito processual, meu filho, o que for de direito processual, nós aplicamos as regras, doutores, ou pelo menos o sistema do isolamento dos atos processuais, que é aquilo que você aprendeu lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. Perdão, artigo 2º do Código de Processo Penal. É o tempo que rege o ato, não é? Então, nós adotamos o sistema do isolamento dos atos processuais. A lei processual pura, ela entra em vigor imediatamente, sem prejuízo dos atos que já foram praticados à luz da legislação anterior. Agora, o problema é quando nós temos normas que têm conteúdo de direito material, meu filho, você sabe que essas normas, elas retroagem e ultraagem, ou seja, exatamente, elas podem ser... eu não chamo essas normas aí necessariamente de híbridas, viu? Eu chamo elas de heterotópicas. Híbridas, elas seriam mais complexas ainda, mas não tem problema, essa questão não vem ao caso. A questão é que se eu tiver uma norma, doutores, que aparentemente tenha ou esteja dentro de um diploma processual, no entanto, ela tem conteúdo de direito material, ela retroage. Ela retroage e ultraage. Então, eu tenho que aplicar a regra referente às normas penais puras. Então, isso aí é outra celeuma. Vocês sabem a discussão que deu, doutores, em relação à questão da representação no crime de estelionato e a aplicação do acordo de não persecução penal. Então, pô, deu uma discussão do caramba. Deu uma discussão do caramba. Ok? Então, vocês são privilegiados. São privilegiados, porque vocês têm que conhecer o pacote anticrime e têm que conhecer o antes e o depois. E em execução penal também? Também. Além de toda a evolução jurisprudencial nesse sentido. Ou seja, vocês são o bicho. Ué. Então, olha só. Como a questão aqui é prática, né? Vamos lá. Aqui, doutores, aquele modelinho que vocês já estão acostumados, quem fez estágio comigo sabe, né? Aquele modelinho basicão, bem simplesinho, né? Bem simplesinho, só para eu poder explicar aqui as regras gerais para vocês, tá? Então, de forma bem simplesinha, doutores, você vai ter que trabalhar com endereçamento. Essa questão do endereçamento, portanto, nós já deixamos bem claro aqui, tá? Aqui, doutores, então, lembrem-se, o recurso é composto pela folha de interposição, que é isso daqui, não é?
e nós temos depois as razões do recurso que são endereçadas para o tribunal. Portanto, são 2 endereçamentos. Então, aqui, doutores, sempre para quem? Para o juiz que proferiu a decisão, não é? Ah, então, você vai ter que pegar aqui o juiz que proferiu a decisão. Nós já temos um processo de execução em andamento. Então, você vai se referir aqui ao processo de execução tal, tá? Hoje é do seu, né? Aqui, o nome do seu cliente, tá? E o parágrafo preambular é esse daqui, ó, tá? Então, lembra que eu falei para vocês aqui, ó. Então, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio do seu advogado infracinado, procuração anexa, a presença de Vossa Excelência, não se conformando com a respeitável decisão de folhas tal, hoje não é nem folhas, é ID, né? É porque o processo é eletrônico, mas não se conformando com a decisão de folhas tal, que determinou o reconhecimento da falta grave e consequente regressão do regime, tá? Especifica o conteúdo da decisão, com fundamento no artigo 197 da lei de execução penal, combinado com a súmula 700 do Supremo, interpor é o verbo correto aqui, agravo em execução, apresentando desde logo as suas razões recursais. Não esqueçam, doutores, quando eu falei dos efeitos, eu esqueci de um detalhe, ainda bem que a gente vai seguir por este modelo aqui. Não esqueçam, doutores, que como o agravo em execução, ele segue a mesma sorte do rese, e o rese ele tem um efeito muito peculiar. Qual que é? O efeito regressivo. Exatamente, Dayana. Ele tem efeito regressivo. O que significa isso? Significa que, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o juiz ele pode exercer esse juízo de retratação. Portanto, um magistrado, doutores, diante dos argumentos sólidos que você trouxe, ele pode se retratar da decisão. Tá? Então, você tem que fazer uma cota aqui, um parágrafo aqui, ó, tá? Falando sobre o artigo 589, que isso é pontuado naquele escantilhão, naquele gabarito que é desenvolvido pela banca. Então, requer, uma vez recebido e processado o presente recurso, a retratação de Vossa Excelência nos termos do 589, ou, em caso negativo, o encaminhamento ao egrégio tribunal ou superior instância para julgamento. Nestes termos, pede espera deferimento, você vai colocar o local, se ele tiver, às vezes a banca não coloca, mas você vai colocar o local e a data. Lembrando, doutores, que a data é sempre por extenso, tá? Sempre por extenso, não me abrevia este trem. Então, por exemplo, hoje é 15 de março de 2021. Pronto. Certo? E aqui, lembrem-se, isso aqui eu estou chovendo no molhado, né, doutores? Não precisaria, né? Mas só para relembrar, né? Não sei se você já esqueceu, mas você não pode pegar e identificar a peça, tá? Então, é advogado, 3 pontinhos, OAB número 3 pontinhos, tá? Então, você não fique tentado aí colocar o seu nome ou qualquer coisa, tá? E não invente dados no problema, tá? Para você não ser penalizado pela banca, porque ela pode interpretar isso como uma forma de identificação da peça e você ser excluído sumariamente do certame. Certo? Aí você vai fazer o endereço. Aí, isso daqui é a folha de interposição, tá? Isso aqui é a folha de interposição. Depois você vai aqui para as razões do recurso, tá? Que são endereçadas, portanto, ao tribunal competente, tá? Certo? Então, tribunal competente, doutores, tribunal pode ser o tribunal estadual ou o tribunal federal, não tem problema, dependendo de quem é o juiz, de qual juiz da execução aqui a gente está falando, tá? Vejam só, egrégio Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Distrito Federal de Territórios, do Estado de Goiás, tá? Do Estado do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, atentem-se para esse detalhe. Gente, você pode parecer que eu estou de sacanagem, tá? Mas teve uma época que eu estava quase comprando um atlas geográfico e pendurando na sala de aula, tá? Porque é necessário que você domine a lei de organização judiciária, do judiciário e a estrutura do poder judiciário, pelo menos de forma genérica. Doutores,
O juiz da execução está na primeira instância. Se eu estou falando que o recurso vai para o tribunal e que cada estado tem um tribunal de justiça, o tribunal é do estado, não é da cidade. Você está achando que eu estou de sacanagem? Mas eu canso de pegar a peça, doutores, endereçando para o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiânia, o Egrégio Tribunal de Justiça de Florianópolis, de Porto Alegre. Eu não sabia que essas cidades tinham um tribunal de justiça, doutores, que elas tinham um poder judiciário organizado. Você pode estar achando que eu estou de sacanagem, mas não é verdade. É verdade, tá? Certo? Colhendo a Câmara Criminal e méritos dos julgadores. Pô, gente, precisa dessa rasgação de seda toda? Gente, isso aqui já tem cidadania jurídica. Não sou eu que vou dizer que isso aqui está errado, está certo, tá? Então, isso aqui já é meio que aceito de forma universal, tá? Aí você vai colocar aqui, tá? O processo, de novo, 3 pontinhos. O agravante, vai colocar o nome do seu cliente, né? Tá? Se tiver. Agravado, será sempre o Ministério Público, não é porque é ele que quer ver o seu cliente preso. E as razões do agravo em execução. Doutores, fatos, tá? Você vai narrar os acontecimentos aqui, os acontecimentos de forma muito objetiva, porque entendam o seguinte, a banca, doutores, não vai ler isso aqui. Quer dizer, não vai dar tanta relevância. Vocês já perceberam que, claro, os fatos, eles entram no cômputo da estética e da apresentação da peça. Mas aqui, doutores, não tem grande relevância. Então, você vai ser o mais sucinto possível e vai fazer um parágrafozinho no final dos seus fatos, ressaltando que o recurso ele é tempestivo, porque ele foi interposto no prazo legal, foi observada a forma legal, e o recorrente é parte legítima, bem como possui interesse na reforma da decisão atacada. Ou seja, você vai colocar um parágrafozinho bem curto aqui, dizendo que estão presentes os pressupostos processuais, tá? De admissibilidade do recurso, tanto objetivos quanto subjetivos. Tá? Beleza? Espera aí que a gente já vai chegar lá, tá? Espera só um pouquinho aí, tá? Vamos lá. Aí, doutores, o direito, tá? O direito. E onde é que reside o problema? Onde é que reside o problema da elaboração da peça processual, doutores? O problema aqui, ó. Tá? O problema reside aqui, ó. Porque aqui você separa quem sabe e quem não sabe, tá? Então, é aqui que você vai perceber que reside a maior pontuação da sua peça processual, tá? Que são os argumentos que você tem que desenvolver, tá? Aqui estão concentrados a maior parte dos pontos de avaliação da sua peça processual. Então, e aqui, o que se discute aqui, meu filho? Aqui se discute execução penal, pô. Aqui se discute execução penal. Então, você tem que pegar e conhecer a lei de execução penal, os incidentes que podem ocorrer na execução, tá? Então, por exemplo, questões relacionadas com progressão de regime. Quando é que seu cliente vai poder progredir de regime? Quando ele vai ter direito ao livramento condicional? Tá? Quais são as hipóteses de falta grave? E, principalmente, o que a jurisprudência entende sobre falta grave? Então, o STJ mesmo tem uma série de teses que envolvem falta grave, você precisa estudar, tá? Você precisa conhecer a jurisprudência, ok? Porque a falta grave, doutores, você tem que verificar, ela interrompe o prazo para concessão de benefícios, ela é uma causa que não interrompe, isso que você tem que levar em consideração. Tá? O que acontece? Remissão de pena. A remissão pelo trabalho, a remissão pelo estudo. Tá? Como é que esses dias remidos eles são computados? Eles são considerados tempo de pena cumprido ou simplesmente acrescido na contagem? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Quais são as consequências da falta grave? Quais são as consequências da falta grave? A falta grave, por exemplo, ela determina a perda total ou parcial dos dias remidos? Perceberam? Tá?
Então, essas questões que são mais recorrentes, você precisa ter conhecimento. E é isso aí que o examinador vai cobrar de você no momento da elaboração da peça processual. Tá? E como normalmente esses assuntos eles estão entrelaçados, é cobrado mais de um. Tá? É cobrado mais de um assunto. Então, por exemplo, acho que o último exame, a última vez que esse agravo em execução caiu no exame de ordem, nós tivemos uma série de questões aí que foram cobradas. Tá? Então, é necessário que você conheça a execução penal. E o bom, em relação ao agravo em execução, que dificilmente aqui a gente vai lidar com preliminar. Eu até hoje, pelo menos, eu não vi discussão de preliminar de mérito aqui em sede de agravo em execução. Não é comum. Não estou dizendo que não possa ter, mas não é comum. Tá? Você tem que desenvolver preliminares prejudiciais de mérito aqui em sede de agravo em execução. Até porque, exatamente, é muita coisa, não é? É muita coisa. Tá certo? Então, pessoal, eu já vou falar de algumas questões aí que são relevantes, tá? Que vocês precisam levar em consideração, até porque eu separei algumas súmulas em sede de execução penal que são relevantes aqui, que vocês precisam conhecer e estudar. Tá? Então, aqui você vai desenvolver as teses, tá? Você vai desenvolver as suas teses aqui. Tá? Uma a uma. Tá? E lembrem-se, doutores, que sempre você tem que pegar e estabelecer, se tiver tese sucessiva, você vai ter que colocar. Tá? E aí, doutores, nós vamos para a parte do pedido, que é o fechamento da sua peça, onde, obrigatoriamente, você vai ter que pedir que ele seja conhecido e provido, tá? No sentido de tornar sem efeito a decisão impugnada, tá? E aí estabelecer o que é que você quer exatamente, tá? No sentido de que seja concedida a progressão de regime, que seja reconhecida a remissão da pena, no sentido de que seja desconstituída a falta grave, não sei, aí você vai ter que pegar e estabelecer. Aí, doutores, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, observem a questão da correlação. Tem que haver uma simetria entre o pedido e o direito. Então, tudo aquilo que você desenvolveu aqui, as teses que você desenvolveu aqui no direito, você vai pegar e colocar no pedido. Então, tem que ter uma simetria. Ah, Jair, mas aí vai ficar um parágrafo muito grande. Eu sempre sugiro que você faça por tópicos. Tá? Eu digo para que você pegue, eu sugiro que você faça por tópicos, A, B, C, D, não tem problema não. Tá? Certo? Nestes termos, espera deferimento, local e data, você vai copiar a mesma data que você colocou aqui. Ó. É a mesma coisa que você colocou aqui, você vai pegar e vai colocar aqui embaixo. Ó. É a mesma data, tá? Mesma data. Tá? Certo? Ah, mas aqui eu não vou usar os 2 dias lá, que aí tem que colocar um prazo diferente. Não, doutores, é a mesma data, tá? A mesma data. E advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Tá certo? Então, você percebe aí que você guardar esse modelo aqui, gente, isso aqui é fácil. Até porque depois que você fez um ou fez 2, isso aqui é tudo igual, meu filho. Quando você aprendeu a lógica do recurso, é tudo igual. Tá? É tudo igual. Tá? Então, depois que você começou a fazer, você só repete. Tá? Agora, onde é que está o problema? Que eu chamo a atenção. O problema está aqui, meu filho. O problema está aqui. Então, quando você matou aquelas aulas de Direito Penal 2 lá, comigo, com o professor Bruno, com o professor Márcio Evangelista, pois não devia ter matado aquelas aulas lá, pô. Por quê? Porque ali você pelo menos ia ter uma noção do que se chama execução penal. Tá? Ia ter uma noção do que se chama execução penal. Então, olha só, deixa eu pegar aqui e chamar a atenção de vocês aqui. Eu separei algumas súmulas para a gente trabalhar aqui, até porque a doutora aqui fez até uma observação se elas estão ou não superadas, tá? Então, deixa eu pegar aqui e apresentar de novo. Apresentar aqui de novo, aqui a relação, tá?
Então, olha só, pessoal, nós temos aqui, e vocês têm que manter atualizado o repertório de jurisprudência de vocês. Então, tudo isso daqui, ó, é súmula do STJ que diz respeito à execução da pena, tá? Então, trata de institutos, por exemplo, como remissão, tá? Questão do exame criminológico, ó, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Então, isso significa dizer o quê, doutores? Vamos supor que o cara tenha que cumprir 1/3 da pena, mais de 1/3 para ter direito à progressão. Ele tem que cumprir mais de 1/3 para ter direito à progressão. Tá? E aí ele pratica uma falta grave. Aquele prazo que ele já cumpriu, essa falta grave não vai interferir na contagem do prazo para a obtenção do livramento condicional, tá? Não vai interferir. Agora tem um detalhe, doutores, presta atenção, tá? A falta grave, ela não interrompe o prazo para a obtenção do livramento. Agora, a falta grave, ela interrompe o prazo para concessão da progressão, aí é outra coisa, tá? Ele está falando aqui do livramento condicional, tá? Ele está falando aqui do livramento condicional. Tá certo? Depois, vamos lá. Aqui não é o vamos... Não, 520. Vamos lá. Essa aqui, ó. Essa daqui até eu separei aqui. Essa questão aqui é bastante recente, viu, pessoal? Essa aqui é bem recente. Então, presta atenção a essa súmula 533, que, inclusive, foi uma súmula que foi cobrada no último exame de ordem, tá? Para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, presta atenção, imprescindível, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor de estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor nomeado. Perfeito, tá? Essa súmula, repito, ela foi cobrada no último, acho que da última vez que caiu o agravo em execução. Agora, presta atenção aqui, tá? Esse HC aqui, esse recurso extraordinário aqui, doutores, 972-528 do Rio Grande do Sul, que teve a repercussão geral reconhecida, o tema está aqui, ó. Então, olha só como é que nós temos que manter atualizado. A oitiva do condenado pelo juiz da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática da falta grave, uma falta grave durante o cumprimento da pena. Pois é, Daiane, eu acho que ela não está superada. Ela não está superada. Ela continua sendo aplicável, tá? Porque se eu não tenho audiência de justificação, por exemplo, eu tenho que ter o PAD. Concorda comigo? Então, veja só. Por isso que eu estou dizendo, eu entendo que ela não esteja superada. Tá? Então, aqui, isso, na verdade, como diz o Silvio, elas são situações que acabam se complementando, não é? Porque, pessoal, vejam só, o que eu preciso garantir para o réu em relação à falta grave, ao reeducando, não é? Ao reeducando, eu preciso garantir a ele o quê? O contraditório e a ampla defesa. Então, se eu tenho uma audiência de justificação, tá, onde está presente o defensor do acusado, e ele pode dar a versão dele dos fatos, tá, isso afasta duas coisas: o próprio PAD ou a insuficiência de defesa técnica no PAD. Agora, se eu não tenho audiência de justificação, não existe essa audiência de justificação, o PAD tem que existir. Então, por isso que eu estou dizendo para você, eu acho que ela não foi superada. Tá? Elas são situações que coexistem aí. Ok? Depois, doutores, súmula 534, olha só. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena.
tá? Então, zera, tá? E aí, nós temos questões relacionadas com o pacote anticrime, então eu estou falando para vocês que eu não vou entrar nessa discussão agora, porque não dá tempo. Tá? Agora, ela não interrompe para fins de comutação de pena e indulto. Vocês sabem que o indulto, doutores, é um outro benefício, é um benefício que provoca a extinção da punibilidade, apaga o efeito principal da condenação, mas não os secundários. Né? Lembrem-se que indulto não tem nada a ver com saidão, tá? O povo fala assim, indulto de Natal, acho que muita gente confunde com saidão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o indulto é uma situação que provoca a extinção da punibilidade e, claro, para que você tenha direito ao indulto, é necessário que você tenha cumprido um tempo mínimo de pena. Então, veja só, a prática da falta grave, ela não interrompe essa contagem do tempo de pena cumprido para fins de concessão do indulto. Tá? Bom, depois nós temos uma súmula atual aqui, ó. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo tempo integral da pena, tá? Então, significa o quê, doutores? Tá? Isso aqui, inclusive, é uma matéria, é uma questão que eu discutia com os alunos em sala de aula, tá? Eu discutia essa matéria, esse ponto aqui. Porque é aquelas situações, doutores, em que durante o período de suspensão, tá? Durante o período em que o cidadão esteve em liberdade condicional, vocês sabem que tem algumas situações que provocam a revogação obrigatória do livramento. Tá? Certo? Uma delas, doutores, é se o cidadão praticou um fato definido como crime doloso. Tá? Então, o que acontece? Quando o cidadão pratica um fato definido como crime doloso, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que... ele precisa pegar o quê? Ele precisa revogar o livramento condicional. Tá? E o cara praticou, doutores, ninguém fez nada, o juiz comeu barriga, e depois que foi extinta a punibilidade em razão do cumprimento desse período do livramento condicional, doutores, descobre-se que ele, durante o período, ele praticou um novo crime. Portanto, ele não poderia ter direito à liberdade condicional. Ela deveria ter sido revogada. Então, havia uma discussão. Se aquela decisão, aquela decisão de extinção da punibilidade, ela poderia ser relativizada ou não. Essa era a discussão. Tá? E aí, doutores, o que acontece? A súmula 603 jogou uma pá de cal em cima disso. Mais ou menos dizendo o seguinte, olha, o judiciário, se você comeu barriga e não prestou atenção no que estava acontecendo, você não pode punir o réu. Tá? Você não pode punir o réu. Tá? Você não pode punir o réu. Tá certo? Mas, repito, isso aqui é matéria relacionada com execução penal, doutores. Tá? Então, aqui só para chamar a atenção de vocês o quanto é importante e o quanto de assunto a gente tem aqui para tratar em sede de execução. Tá? Não tem como a gente ficar trabalhando com todos esses assuntos aqui, isso aqui é humanamente impossível. Eu estou chamando a atenção aqui somente de alguns aspectos aí que são relevantes. Doutores, apenas prestem atenção no que diz respeito ao agravo em execução. Atentem-se para o prazo e a matéria que tem que ser aventada, que pode ser discutida. Então, a estrutura e todos os aspectos processuais, eles são os mesmos do recurso em sentido estrito. Tá certo, pessoal? Eu tinha até separado aqui um problema do exame de ordem, mas uma hora não dá para fazer nada, tá? Vocês sabem que é humanamente impossível você desenvolver um assunto aqui dessa magnitude em 40, 50 minutos, tá? Tinha até separado aí. Conforme se for o caso, doutores, a coordenação aí pode marcar um outro evento aí para a gente discutir uma questão prática,
Até porque tivemos até uma quantidade considerável de alunos aí que participaram desta aula, tá? Então, quem sabe, eventualmente, a gente poderia aí, no futuro, realizar uma outra aula dessas para desenvolver essas teses aí na prática, né? Tratar de assuntos aí pertinentes, né? Pertinentes em relação à execução penal. Então, trabalhar com questão de progressão de regime, progressão, regressão, remissão, detração, que são os aspectos mais importantes, e falta grave. Então, os aspectos mais importantes da execução penal para efeito de agravo em execução. Tá? Porque, pessoal, fazer a peça é a coisa mais fácil do mundo, né? O problema é você pegar e fundamentar. Esse é o problema. Tá? Então, o problema não está no aspecto processual, o problema está no aspecto material, porque você precisa saber execução penal. Tá beleza, gente? Obrigado pela presença de vocês aí. A aula está gravada, tá? Acho que depois o Juliano aí vai pegar e vai explicar para vocês aí como é que vocês fazem para acessar, não é? Como é que vocês fazem para acessar a gravação, tá? E aí, conforme for, a gente se vê aí ainda em próximos eventos aí para tratar sobre execução penal. Ok, doutores? Obrigado pela presença. Para quem está estudando aí, sucesso. Para quem tem aula agora, boa aula. E a gente se vê oportunamente aí durante essas lives aí promovidas pelo IESB. Aliás, grande iniciativa do IESB, tá? Como sempre, né? Beleza, povo? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.